Olá, muito bom dia, boa noite, boa tarde, Olá, não é? Olá, olá, António. boa noite. Seja Então, bem-vindo. muito É obrigado. uma honra Prazer. receber-te. Igualmente. Já Igualmente. estávamos aqui a forjar isto há muito Há tempo muito tempo. e trazemos um tema importantíssimo, um tema de relevo bastante fundamental, cada vez mais pouco conhecido em Portugal, não Uhum. é? Precisamos mesmo de trazer este conhecimento, Sim, precisa de precisamos de abrir, o não é? entregar, sim, torná-lo mais acessível, não raso, não superficial, mas abrir a porta para que as pessoas possam, a partir dele, se tornar acessível, então adentrar este tema que é verdadeiramente grande, não é? É mesmo. E como tu dizes, e muito bem mesmo, a primeira abordagem que temos de ter neste tema, que até eu digo, estranhamente não é falado muito em Portugal, é ser mesmo ser simples naquilo que é o tema. Porque tem muita complexidade, mas o primeiro passo é apresentá-lo como algo simples para que as pessoas entendam o que é e o que não é. Que isso é muito importante. Muito importante. Claro. E hoje esse é o nosso Pois, objetivo. Esse é o nosso objetivo. Fazer aqui destrinças também para desmistificar certos pontos que possam estar um bocadinho ali obnubilados na ideia das pessoas, para então podermos depois, então se calhar num segundo encontro, podemos então Claro. adentrar aí com mais força em detalhes que acredito que sejam Super interessantes, não é? sim, sim, Sim. sim, sim, sim. Sem dúvida. E eu fico-vos muito agradecido porque é um tema, obviamente, que carece em Portugal Da atenção. de atenção, de divulgação. importante e é muito pertinente e muito importante e é o que vos agradeço profundamente o convite. A Ok. gratidão é Nós é toda que nossa por te agradecemos, nós é que receber agradecemos. mesmo. Então, para começar, primeiro deixa-me apresentar quem é este nosso grande amigo António Ribeiro Ferraz. Ele fez especialização em estudos sindonológicos, e agora retifica-me se disser mal, ok? Ateneu Pontifício Regina Apostolorum, em Roma. Isso mesmo. Muito Top. Em, É delegado em Portugal do Centro Espanhol de Sindonologia e membro da EDICES, que é a equipa de investigação do Centro Espanhol de Sindonologia. E para além de tudo isto, na vertente do estudo da síndone, é professor, não é? E músico e produtor, não é? Do bem seu mesmo. projeto de música Max Project, não é? Que está lançado em álbuns, tem no YouTube, tem no site, enfim, é só pesquisar aqui na internet um bocadinho e rapidamente se chega ao nosso grande amigo António. Já nos conhecemos há mais de 10 anos, não é? É verdade. Já É verdade. tivemos vários encontros, E foi já através da música, não é? isso, sim, E mesmo já a música. colaboramos. É E verdade. portanto, nós, não é? E o António já temos aqui um caminho assim que volta e meia nós Lá nos acabamos por nos encontramos. encontrar. Foi sempre encontros muito não forçado, foi tudo muito sempre. E Fluido. mesmo este encontro de hoje vem de encontro com os encontros do passado, que é muito interessante, que quando as coisas fluem de maneira. Olha, para começar, eu acho que seria bem, não é? Também por causa das minhas próprias questões, não é? Que inicialmente nós estivemos aqui Sim, a nós falar, temos e acho que bastantes. era um bom ponto de início para te entregar também a palavra, que é há o sudário, não é? O estudo do sudário e o estudo da síndrome. Certo. Para começarmos, o que é uma coisa e o que é outra? Porque normalmente relaciona-se sempre toda esta temática ao sudário, não é? O santo sudário. Mas há uma distinção. Quer-nos falar sobre isso? É muito pertinente o que perguntas e é mesmo muito pertinente e cada vez mais se torna pertinente. Porquê? Porque, tal como os outros países, aqui em Portugal, o sudário foi sempre atribuído ao pano sepulcral de Jesus. É chamado de Santo Sudário, como em Espanha de Sábana Santa, como, portanto, o inglês Holy Shroud, francês, alemão, portanto, tudo em todos os países temos um termo
que liga, portanto, o santo, obviamente, que é adicionado por Claro. natureza sagrada do objeto, não é? Mas a verdade é que há distinção. Uma distinção que temos que saber, que é o sudário e a síndone. A síndone que provém do grego síndon, que quer dizer um pano de linho fino. E o sudário é também um pano de linho, mas mais pequeno. Mais pequeno. E que, com umas medidas de 85 centímetros por 52. Portanto, há uma distinção. E esse sudário tinha tinha várias finalidades, que era limpar o suor dos indivíduos, também usado para tapar a cara dos cadáveres, e limpar, e para não chocar os presentes. Portanto, tínhamos aqui várias funções da utilização de um sudário. Certo. A síndone servia como uma tradição fúnebre hebraica para envolver o corpo de um cadáver. Portanto, há aqui a palavra sudário vem do latim sudarium, que deriva do termo grego soudarion, e que significa lenço, um pequeno lenço, um tecido para enxugar suor. Portanto, nós temos aqui, e quando te digo que é muito pertinente esta pergunta, é porque cada vez mais existe um trabalho que está a ser feito muito importante por, pela EDICES também, pela equipa, principalmente pela EDICES, na correlação de o sudário que está em Oviedo e a síndrome de Turim. Portanto, nós temos equipas de investigação sobre a síndrome, mas a única que trabalha a correlação destes dois é a DISES. E esta correlação, eh, obviamente que vem mais informações de correlação matemática da posição do sangue, em que se enquadra o sudário de Oviedo e a síndrome de Turim, sobrepostas uma na outra, que é uma coisa absolutamente estrondosa. E esta correlação vai nos fazer obrigar a perceber os termos e a etimologia dos dois lenços. É muito importante percebermos, porque de facto o Santo Sudário, ok, é o conhecido em Portugal, de facto. É o conhecido em Portugal, mas a palavra certa é síndone. Síndone. Que daí vem a sindonologia, que é o conjunto de ciências que estudam principalmente estes dois objetos arqueológicos, porque são dois objetos arqueológicos. E, portanto, esta correlação dos dois lenços leva-nos obrigatoriamente a sabê-los distinguir. A sabê-los distinguir, porque ao falarmos em sudário de Oviedo e falarmos em sudário de Turim, não ficamos sempre, mas afinal, o sudário qual é que é o sudário? Não, é síndrome de Turim e sudário de Oviedo, mas isso é um trabalho que vamos ter que se tem que ter, e é normal, as pessoas também não têm que saber os termos, obviamente que quando falamos de Santo Sudário, automaticamente vamos ao Turim, mas temos que entender que existe um pano que cobriu, não envolveu, que cobriu eh, só a face, que o mesmo tipo de sangue, as mesmas posições, vão de encontro a uma correlação absolutamente matemática, milimétrica, da síndrome de Turing e do sudário de Oviedo. É um trabalho matemático que está a ser efetuado no Dr. Pedro Rocamora, a nível da matemática, e é um trabalho absolutamente genial, e estrondoso, porque quando vês e quando olhas para os dois panos e sobrepões uns em cima do outro e vês, estamos a falar de o salário do Oviedo, estamos a falar que não há uma imagem, há manchas de sangue, pura e Certo, certo. simplesmente manchas de sangue. E assim no Turi tem uma imagem. E quando sobrepões as manchas de sangue do sudário do Oviedo por cima da síndrome de Turim,
É de A facto proporção algo, é muito grande. é algo impressionante. E é um trabalho que eles estão a fazer, excelente e que proximamente vem à tona e vai alterar muito daquilo também que temos conhecimento sobre os panos fúnebres. E sobre esse corpo de investigação, que é a sindonologia, que no fundo é composta por uma série de ciências, não é? Que contribuem para esse estudo tão profundo e detalhado, não é? Porque há muitas perguntas que levam a outras e outras e Claro. outras, e depois então é necessário que as várias ciências que estão aí, elas acabem por se embasar umas às outras, certo? Dá-nos assim uma ideia, não precisa de ser muito longa, mas que nos, mostre, e ao público, Sim. que tipo de ciências é que estão na base deste estudo. A sindrologia é composta pelas ciências, pela física, pela química, pela história, pela arqueologia, pela paleontologia, eh, pela biologia, pela matemática, e todas elas se correlacionam, dando vamos ver. A ciência, é importante percebermos isto, que é a ciência dá-nos detalhadamente as informações do tecido, se é de linho, se não é de linho, das medidas do tecido, das medidas do homem, da síndrome. Eu aqui ainda tenho algum. Muitas vezes vou falar do homem do sudário para que as pessoas Claro. entendam, eh, ou se identifiquem mais com o sudário, mas é o homem da síndrome. Pronto. Senão não saberiam, não é? E pronto, há sempre, Ah, mesmo nas minhas intervenções, às vezes falo no homem do sudário porque as pessoas ainda fazem algum tipo de resistência de precisar se é o sudário. sim, é Pronto, compreensível. exato. E às vezes temos que dizer homem do sudário ou da síndrome. Sim. Hum, E, portanto, o que eu vos estava a dizer, nós temos. Esta correlação é demasiado importante. É demasiado importante. Porquê? Porque quando olhas para a síndrome de Turim, tu tens que olhar para ele como um objeto arqueológico. Qualquer objeto arqueológico. E só assim vais perceber, hum, a intervenção da ciência nesse tecido. Só assim é que vais perceber. E quando vês o trabalho que está a ser feito científico desde 1978, onde foi a primeira grande intervenção, obviamente que a ciência começou-se a interessar na síndrome, portanto, a partir de 1902, a partir da primeira fotografia, em 1898. Portanto, há aqui uma série de- de- de intensidade da ciência para nos explicar o que é. Para nos explicar o que é. Arqueologia, repara, a ciência não te diz quem é aquele homem. A ciência só te diz, ou diz, porque é que as manchas de sangue estão naquela disposição, que tipo de sangue, se é pintura. Portanto, a ciência é mais interessada em que se conseguisse saber, hoje, como é que a imagem se formou. Uhum. Certo? Porque é uma grande Essa é questão. a maior das questões, não Como é que é? é Uma das possível? maiores. E, portanto, o trabalho da sindrologia ficava feito. Uhum. Portanto, a ciência e a sindrologia trabalha para nos dizer o que é a síndrome de Turim. Uhum. Não nos força a dizer para quem é, quem Uhum. nos remete a quem é são os evangelhos. E a E correlação dos resultados da ciência com foi eh, descrito. o que foi descrito, e lá está. E aí a importância da arqueologia é, dentro de todas as ciências, que são todas importantes, mas a arqueologia torna-se também é fundamental. Porquê? Porque confirma-te, é uma ciência que te auxilia na validação dos conteúdos bíblicos. E repara, tu tens, eu penso que em 1961, tens o aparecimento da chamada Pedra de Pilatos. E em 1990, o ossário de Caifás, acho que não estou enganado.
que estes descobrimentos são fantásticos no sentido de validarem aquilo que nos foi contado. Claro, Uhum. de que não é E só uma isto história, não é? é muito Sim. importante. Porque repara, nestes dois objetos arqueológicos, mas principalmente na Síndrome de Turim, não podes olhar para o objeto arqueológico. Olha, eu sou crente, acredito. Eu não sou crente, não acredito. Não pode. Não pode. Não pode. Porque Ali o já princípio da estás, realidade, não é? O princípio da realidade ali para um divisor de águas. já estás a entrar nas ideologias No campo da religião, não é? E a ciência quer se pôr à parte disso e Isso, perceber o facto em si, factualmente. não é? não é por acaso que a Santa Sé deu à ciência, entregou à ciência a resposta da Síndrome de Turim. A Santa Uhum. Sé disse: estudem, estudem. É para vocês estudarem. Eh, E quando entendemos esta correlação entre a ciência e a fé, ou- e os conteúdos bíblicos, conseguimos entender muito melhor aquilo que estamos a ver. Porque aí estamos-nos a colocar numa posição neutral. Certo. Porque garanto-te que se estivéssemos a falar num rei qualquer, não entrariam ideologias. Não entrariam esta. Mas será? Mas será? A ciência. Por isso é que é muito importante olharmos. Porque é. É muito importante e é um objeto arqueológico. Porque o peso da nossa cultura religiosa, não é? Fruto destes 2000 anos, é muito forte, não é? Em nós, na nossa educação e também na nossa sociedade. Por isso, haver rapidamente esses indícios, não é? Levar qualquer tipo de acontecimento para esse campo, não Seria muito é? tendencioso. Exatamente, não é? É. E por isso conseguir ter uma área de estudo que seja completamente neutra para que a pessoa que está a observar possa também entrar nesse campo de neutralidade é fundamental, não é? Para se olhar a coisa em si. E depois então, se no fim ou a meio do processo se verificar que de facto é verdadeiro o que a religião fala, está ótimo, está excelente, não é? E o que é curioso, desengane-se quem pensa que, por ser investigado friamente no bom sentido, friamente pela ciência, desengane-se que aquele que é não crente ainda fica mais perplexo com a situação. Porquê? Devido a todo este mistério, porque até para a ciência ainda é um mistério, não é? Antes de responder, devo dizer que há inúmeros investigadores científicos que não são cristãos. Claro, Já para claro. iniciar. Portanto, é logo a primeira, o Dr. Barry Schroth, que foi o primeiro, foi o fotógrafo da equipa de investigação da STURP, em 1978, não era cristão. E, portanto, ficou abismado com as ilações que se tiraram daquela investigação científica. Para te responder à pergunta que me fizeste, eu vou-te dizer que é uma ligação fortíssima. Pronto. É uma ligação fortíssima que nos faz chegar a um candidato apenas. A um candidato apenas. E que é Jesus de Nazaré. Por toda, e repara, nós não estamos a falar numa correlação, porque é uma correlação e porque é forte, porque é forte. Porque é forte e porque nós achamos que é Jesus de Nazaré. Não, não. Nós quando fazemos a correlação daquilo que nos contaram, da paixão de Cristo, com as lesões que estão espelhadas no homem da síndrome, a correlação repara, estamos a falar de uma correlação absolutamente intensa. O doutor Bruno Barberis, que é um professor de matemática, que fez o cálculo matemático de probabilidades do homem da síndrome ser Jesus de Nazaré, com o envolvimento do cadáver no tecido, nas feridas na cabeça,
na crucificação com pregos, no facto de carregar a cruz de uma. Carregar a cruz, ou seja, o que é que eu te queria, o que é que eu te quero dizer? Muitas vezes, quem era flagelado não era crucificado. Uhum. Ok. Portanto, ou quem era crucificado não era flagelado. Portanto, quem ia para a crucificação geralmente ia para a crucificação. Portanto, a história conta-nos muito isso e era o mais comum. Portanto, toda esta, a pressa de ser enterrado, a pressa, porque repara uma coisa, para este corpo apresentar o que apresenta, não pode ter sido lavado. Uhum. Certo. O que já é outro ponto de correlação. Quando nos dizem que Jesus de Nazaré foi apressadamente colocado no sepulcro por causa da Páscoa judaica. E, portanto, o Dr. Bruno calculou este cálculo matemático que em 200 bilhões de crucifixos, 200 bilhões, só pode ter havido um que possuísse as mesmas características do homem nascido. Uau. Isso é impressionante, não é? É impressionante. Portanto, Fantástico. Portanto, Claro, dizes-me assim, mas era comum haver crucificações? Claro que era. sim, claro, na Chegou a haver praia. 400 quilómetros de crucificações seguidas. Andavas 400 quilómetros e vias gente pregada numa cruz. Uhum. Mas todas estas conjugações de eh, ser pregado, ser flagelado, do enterro ser apressado, não ser lavado, da ferida, da lança no As peito, pessoas, não é? na Sim. zona direita, todas estas probabilidades fazem com que haja um candidato. E eu assumo aqui o que estou a dizer. Há um candidato, que é Jesus de Nazaré, claramente. Claramente. Dizem-me assim, mas é? Na ciência não se pode dizer que é, enquanto não soubermos todos os detalhes da formação da imagem. Portanto, é sempre na ciência não se fala desta maneira. Mas podemos avançar que há um candidato. Por todos os estudos da arqueologia, da história, da correlação, da matemática, da biologia, a nível de medicina legal, tudo isso e todas as marcas que a síndrome nos dá correlacionam-se com a descrição que os evangelhos nos dão, que fazem e dessa correlação chegamos aos candidatos e que o candidato, mais que candidato, é Jesus de Nazaré. Diz-nos, para também nos esclarecer, o que é que a sinologia conseguiu apurar dos detalhes do sofrimento e da flagelação, disto que nós chamamos, não é, de paixão de Cristo. Uhum. O que é que nos podes dar sobre isso? Só a partir da primeira fotografia, só a partir da primeira fotografia de Second Pia, em 1898, e da negatividade, é que foi possível começar a olhar para o homem da síndrome e ver as lesões que o corpo, que o corpo tinha. Repara, tu tens a imagem da síndrome em que durante séculos foi digamos que óbvio, olhares para um corpo, mas não conseguias, e estamos a falar, não havia conhecimento anatómico e tecnologia que se chegue ao que há agora. E, portanto, quando tu chegas e quando se revela a fotografia, em que há a questão da negatividade, consegues ter no negativo da fotografia que foi tirada um positivo óptico. Ou seja, o que se deveria ver no original, vê-se no negativo. Certo. Isso foi estonteante. Porquê? Porque consegues ter consegues visualizar detalhadamente todas as lesões. Portanto, tens fios de sangue pelos antebraços,
tens manchas de sangue no pulso, na zona carpiana, nos pés, portanto, tens flagelação por todo o corpo. Não é incontável, eh, portanto, a flagelação foi realizada por um flagro romano de três pontas e, portanto, e é preciso não esquecermos que a síndrome eh, portanto, teve acidentes de percurso, teve incêndios que queimaram o tecido e que com estes incidentes deixou-se de ver a imagem. E, portanto, ou seja, isto para dizer que a flagelação é incontável, ou seja, não conseguimos ver mais marcas de flagelação na zona que foi queimada. Temos sangue pós-mortal, sangue, portanto, sangue normal, temos os golpes do flagelo, temos na zona occipital também marcas de um objeto pontiagudo que nos leva a supor que foi colocado na cabeça não uma coroa de espinhos, mas sim um casco de espinhos, porque envolvia toda a cabeça. Portanto, se fosse uma coroa de espinhas, como a arte sempre representa, teríamos marcas pontiagudas nesta zona, nas laterais não é possível, e na zona mais atrás. Nós temos mais marcas em cima da cabeça e na zona occipital, o que nos leva a crer que não foi uma coroa, mas sim um casco de espinhos. E, portanto, todas estas marcas absolutamente aterradoras, porque como é que um homem consegue? Nós muitas vezes falamos que como é que ele conseguiu sobreviver a uma flagelação deste tipo, porque a flagelação que ele sofreu era mesmo para terminar ali, como e também há registros históricos que muita gente possa ter ficado na flagelação. E, portanto, Claro. é, é, Viverem esse sacrifício tremendo, não é? Todo esse é sofrimento. incontável. É algo que quando olhas, quando percebes o que é aquela marca e quando contas as marcas e como é que um homem, um ser humano, aguenta tamanha barbaridade. É algo que ultrapassa muito aquilo que nos conta, Ainda pior do que o filme. Claro, muito pior. claro. O que nos conta os evangelhos é muito leve, é muito leve e também te digo, era impossível colocares numa igreja Claro, Pois, claro. claro, uma representação fiel, não é? entrava. Claro, Ninguém entra. Mas claro. de facto é impensável. É uma coisa, uma barbaridade eston- estonteante. Não é? É algo Mas que também, de um outro ponto de vista, também digo eu, não é? Estando agora a refletir sobre o que estamos aqui a falar, seria interessante haver algo assim muito próximo ao real, ao que tenha sido, ao que tenha acontecido, para que se perceba, pelo menos tente-se imaginar, chegar um bocadinho a essa reflexão interior que é o tamanho do sacrifício, o tamanho da paixão de Cristo, porque quando se fala da paixão de Cristo, não é? Parece apenas um somatório de duas palavras, não é? Paixão e Cristo. E às vezes, acredito piamente que em determinadas pessoas que não sintam verdadeiramente isso, não é? Fica apenas por palavras. E aquela tradição que vai passando de geração em geração, de que, eu ouvi falar da paixão de Cristo. Mas quando nós vimos por uma escultura, por uma imagem, um retrato, Algo realmente mais forte, mais mais verdadeiro, chocante, não é? Por isso é que o filme hum, da Paixão de Cristo, do Mel Gibson do Mel Gibson, foi ou chocante, não é? Jim Porque é um Carrey. bocadinho mais próximo. Aquilo tocou muita E gente, muitas ah, pessoas se não é? queixaram ok, disso, de ok. realmente ter sido bastante cru. Existem Cristos sindónicos. Existem Cristos sindónicos e há um escultor e científico absolutamente extraordinário, que é o Dr. João Manuel Minharro, que faz Cristos sindónicos que fiéis, absolutamente fiéis à síndrome de Turim e é absolutamente
Isto Quando funciona. olhamos e vemos aquilo que está na Síndrome de Turim e que olhamos e vemos o mesmo numa escultura, é de suster a respiração. E ele fala-os de uma maneira genial, genial. Mas Que, escultoricamente, é isso que estás a dizer, não é? escultoricamente. Ok. Mas e nesses casos, a igreja aceita essas esculturas como Sim. reais? Também aceita, sim, eu penso que sim. Sim, sim, porque Mas, uma escultura dele está numa igreja de Córdoba, também está no Museu da Paixão em Cabra, que é próximo de Córdoba, em Espanha. E sim, 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 porque repara, estamos a falar da Síndrome de Turim, que está intimamente ligada com Jesus de Nazaré. Em relação ao tecido, à síndrome, há muita gente que me faz esta pergunta, que é, mas como é que é possível um tecido de linho estar aqui 2000 anos depois? Existem tecidos de tumbas egípcias com 5000 anos. uhum. Portanto, 5000 só tem mais 3000 anos do que a síndrome de Turim. Portanto, muitas vezes respondo que há que há em museus tecidos de linho com 5000 anos. Sim, às Claro, vezes é mesmo por falta de conhecimento e é muito importante isto. é É verdade. trazermos estas novas informações às pessoas. Acho que é muito importante também para a renovação da própria fé, mas principalmente para entenderem este assunto como real e perceberem Claro. exatamente o que é que aconteceu, como aconteceu. Que eu acho que esse é o contributo, o grande contributo é esse, saírem também da crença, saírem do Isso. misticismo. É muito importante trazer para o real as coisas. E sobre isso, a cruz. Então, era uma cruz? Não era uma cruz? O que é que a sinologia nos traz? Era uma cruz em que a cruz é dividida por portanto, duas partes, que é o patíbulo e a stipes, e a stipes já estaria à espera do condenado no local, que é a trave vertical. Certo. E portanto, registros e pelas marcas, principalmente no omoplata, numa questão de diagonal, existe marcas digamos, como é que eu ia te explicar? Marcas, portanto, de uma trava horizontal que roçou, portanto, de uma forma de, hum, de uma trave, portanto, não numa posição completamente horizontal, mas Ligeiramente enviesada. isso mesmo, e que nos mostra e que nos remete para o transporte do patíbulo, que é a trava horizontal, Isso. em que se supomos que pela posição, pelas marcas que deixou na zona dorsal, possa ter sido amarrado com os pulsos à trava horizontal. E repara, e vamos ver, e temos que olhar para isto também para a lei da física. Portanto, estamos a falar de uma cruz de 100 quilos. Bom, Portanto, carregar uma cruz de 100 quilos depois de uma flagelação é impossível. Vamos ser, claro, humanamente é impossível, claro. vamos ser Claro. exatos naquilo que estamos a falar. Portanto, há de facto essas marcas que nos remetem para esse transporte do patíbulo e que depois o condenado chegava à zona de crucificação e a voltar e que era colocado o patíbulo sobre as tipes e repara, e não só. Imagina 400 quilómetros General Tito, 400 quilómetros de crucificação, em que teriam que levar a cruz inteira. Estamos a supor, a fazer conjugações iguais que não são iguais. Ou seja, não faz sentido ter o trabalho. Portanto, a tipos colocada no local facilitava o trabalho dos executores, Sem dúvida, claro. certo? Claro. Claro. Eh, Ter- Era chegar, claro. colocar, estar, certo? E temos crucificações de 4, 5 dias.
4, 5 dias em que o condenado estava lá a definhar, a definhar, a definhar. Portanto, esta questão de que Jesus faleceu em pouco tempo é mais um ponto de correlação daquilo que estamos a falar. Claro. Exatamente, por Também causa da foi. Páscoa, não é? Tinham Claro. que apressar a situação, tinham que resolver a situação o mais rápido possível. Impressionante.